Ok, quem conseguiu ler o texto que eu pedi para vocês, Levítico? É um texto assim meio indigesto, né? meio esquisito. Na verdade, a grande dificuldade que um pastor tem, principalmente quando um pastor fica muitos anos numa igreja, é que ele se sente repetitivo. Existem igrejas que têm um procedimento de 3 ou 4 ou 5 anos, eles mudam os pastores. Aí o pastor começa a repregar os sermões, tudo que ele pregou. Fica mais fácil, né? Agora, no meu caso, eu estou aqui tantos anos, né, tanto tempo, e às vezes eu falo, puxa Deus, eu estou sendo repetitivo, eu estou sem assunto para pregar, para edificar a igreja, para ensinar. E durante essa semana, na minha leitura devocional, eu me deparei com esse texto. Confesso que eu nunca tinha pregado nesse texto. Então eu falei, eu vou estudar para compartilhar com a igreja. Para mim é um texto muito, muito bacana, embora muito difícil. Porque esse texto diz respeito, em primeiro lugar, num primeiro momento, à nação de Israel quando saíram do Egito. Mas a gente vai estudar isso aqui. Abra sua Bíblia comigo então para Levítico, deixe-me fazer a leitura com vocês. É um texto um pouco longo, mas vão acompanhando aí. Talvez a sua versão não é idêntica à minha, a minha é NVI. Pode dar diferença alguma coisinha, mas é a mesma coisa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que o homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar, quando montar um animal, estará impuro. E todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em que o homem com fluxo tocar, sem lavar as mãos, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impura até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor à entrada da tenda do encontro e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará como uma oferta pelo pecado e o outro como holocausto. E assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem, por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água, e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen, será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher, e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água, e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durante 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém disso tocar, estará impuro até a tarde.
Se um homem se deitar com ela, e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar, estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. E assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós abrimos a Tua palavra, lemos e queremos do Senhor o Espírito Santo, a iluminação, a capacitação, para trazermos para os nossos dias, para a nossa vida, os princípios e as orientações que estão contidas nesta passagem da Escritura. Seja conosco, guarda a nossa mente, o nosso coração. Não permitas, Deus, que nós nos desviemos pensando nos problemas além dessas paredes aqui, mas que nesse momento nós possamos dedicar, eis-me aqui, a nossa vida para que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Ok. A Bíblia diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, ele está fazendo referência ao Velho Testamento. Então Paulo está dizendo, olha, tudo que no Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o Velho Testamento, embora tenha sido escrito para os judeus no primeiro momento, tem algo a nos ensinar. Olha o que Paulo diz também ao pastor Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus, é dada por Deus, e ela é útil. Então nós temos que olhar para um texto desse, por mais difícil que ele seja, e tentar perguntar para Deus, qual é a utilidade para a nossa vida, nós, homens e mulheres que cremos em Jesus no século 21. Mas a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, puxar a orelha, para colocar a gente no caminho certo e para nos educar na justiça, na vontade de Deus. Por isso nós lemos esse capítulo 15. O propósito, a meu ver, está contido ali naquele versículo 31. De tudo isso que Deus falou, na verdade Deus está começando essa matéria lá no capítulo 11, falando sobre impureza e sobre pureza. Olha o que diz no versículo 31. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Então olha, quando Deus tirou Israel do Egito e fez desse povo o seu povo de propriedade exclusiva, particular, Deus estava dizendo, olha, vocês não podem viver como as nações do Oriente Médio Antigo vivem. Essas nações são imorais, elas queimam seus filhos na fogueira, elas cultuam imagens de escultura, mas vocês vão ser diferentes. Por isso, a meu ver, tem um ou aqui nesse texto. O que Deus está dizendo é o seguinte: ou o crente israelita
ele se separava das impurezas para ter comunhão com Deus, ou as impurezas separavam esse crente israelita da comunhão com Deus. Não tinha meio termo. Ou ele se afastava, ou ele se separava dessas impurezas para ter comunhão com Deus, ou então essas impurezas o afastavam de ter comunhão com Deus. A questão de impureza ou pureza não tem nada a ver com pessoa suja. A questão aqui é cerimonial. Uma pessoa cerimonialmente impura, ela não podia ir ao templo, ao tabernáculo, adorar a Deus, cantar louvores, porque ela estava cerimonialmente impura. Então ela não estava em condições de adorar a Deus por causa disso. Então Deus está dizendo, olha, quem vir ao meu tabernáculo, lugar onde eu habito, impuro, porque, chama a sua atenção aqui, quem é que sabia que uma mulher estava menstruada? Ninguém, era só ela, talvez o marido. Então essa mulher poderia pensar assim, ninguém sabe, e ela poderia ir ao templo. Mas Deus está dizendo, olha, se alguém me desobedecer, por isso a responsabilidade é pessoal. Não tem como a gente, está menstruada, não está menstruada, está com fluxo, não está com fluxo. Deus está chamando a atenção individual do seu povo para ter responsabilidade. Porque você poderia até enganar os outros, mentir para os outros. Mas se você fosse ao tabernáculo de maneira impura, o que o texto está dizendo? Vou ler de novo para vocês. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo. Deus iria disciplinar com a morte as pessoas que desrespeitassem a sua palavra. Por isso, se você depois tiver um tempinho, pega lá no capítulo 11 e vem lendo, Deus está falando da lepra, Deus está falando de outros tipos de contaminação que os judeus poderiam ter. Então, quem tivesse algum tipo dessa contaminação, dessa impureza cerimonial, ele não podia ir ao templo adorar a Deus. A gente pode achar talvez meio estranho essas leis sanitárias, mas elas eram de extrema importância para a vida do povo de Deus naquela época. Porque, lembra que eles estavam no deserto, uma contaminação poderia matar, dizimar uma grande porção de judeus naquela época. E Deus queria, de fato, ensinar para aquele povo, sejam santos, porque eu sou santo. Vocês são o meu povo. Não é de qualquer maneira que me adora. Então, preste bem atenção. Parece que nós perdemos de vista este mandamento. Sejam santos, porque para adorar um Deus santo é preciso santidade. Não é de qualquer jeito. Não é do meu jeito. É do jeito de Deus. Por isso, nesse texto tão grande que nós lemos aqui, a gente pode condensar 3 orientações. Então eu não vou enfocar muitos detalhes aqui, mas eu resumi tudo em 3 orientações. A primeira está aí, a primeira orientação do versículo 1 até o versículo 15. Fala acerca de um homem que tinha um corrimento. A Septuaginta, aquela expressãozinha ali, L, X, X, que em Romanos é o número 70, é a designação da Bíblia Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Quando os judeus que fizeram essa tradução, traduzindo o texto, inclusive esse texto de Levítico, do hebraico para o grego, quando eles chegaram nesse texto, a palavra fluxo, no versículo 2, deixa eu ler de novo para você. Digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. A palavra foi traduzida para o grego, gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, por isso, todos esses cuidados, para que essa enfermidade não destruísse a vida de tantas pessoas. Então essa é a primeira orientação acerca de um corrimento que sai do homem. E você percebeu várias vezes, ele está impuro. O que é impureza? Esse homem, durante o tempo em que ele estava impuro com esta enfermidade,
ele não podia ir ao templo, oferecer sacrifícios, cultuar a Deus, louvar a Deus, por causa da sua impureza cerimonial. Segunda orientação, versículos 16 e 18. Ele fala de um fluxo que sai do homem. Nós que somos homens vamos entender um pouco melhor isso aqui do que as mulheres. O que ele está falando no versículo 16 e 17, deixa eu ler de novo. Quando de um homem sair o sêmen, como é que sai o sêmen? Isso é o que nós conhecemos como poluição noturna. Os homens têm isso. Isso foi uma maneira graciosa de Deus de dar um escape para os jovens, para os homens, para que eles não precisem manter relação sexual antes do casamento. Há casados que também têm isso, quando fica muito tempo sem ter vida sexual com a sua esposa, ele acaba tendo essa poluição noturna. Segundo lugar, ele fala da relação sexual, versículo 18, com a esposa. Quando um homem se deitar com uma mulher, e aqui o contexto e a palavra diz respeito à sua esposa, ao seu marido, não é deitar com qualquer... com sua esposa, seu marido, e eles tiverem relação sexual e sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Preste bem atenção, não é a relação sexual do marido e da esposa que é uma coisa feia, impura. Por que Deus colocou isso? Eles tinham acabado de sair do Egito, eles estavam indo em direção à terra prometida, e todas as nações do Oriente Médio antigo, eles tinham cultos de fertilidade, onde o sêmen era adorado como uma divindade, porque é através do sêmen que cria-se uma vida. Então Deus quis mostrar para Israel que eles eram um povo diferente, que eles não tinham o direito de usar a vida sexual para cultuar divindades, quem quer que seja. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Papua Nova Guiné. É um povo bem primitivo. Quando eu fazia aula de filosofia, a professora falou isso, eu duvidei dela e eu fui pesquisar. E é verdade. Eles têm um batismo, que é uma fase de transição da minoridade, das crianças, para se tornar um guerreiro nas tribos. Deixa eu falar baixinho para ninguém escutar. Com 7, 8 anos de idade, os guerreiros tiravam as crianças da tribo, das asas da mamãe, e levava para um lugar. E durante 7, 8 anos, eles eram, na nossa visão, abusados sexualmente. Porque dentro da visão, da cultura dessa tribo, que existe até hoje, o menino, ele só se tornaria um forte guerreiro se ele recebesse quantidades enormes de sêmen. Então os guerreiros dão sêmen para eles beberem e têm relação sexual com eles para eles terem sêmen. Está vendo que desgraça? Por isso Jesus falou, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho, para que essas pessoas sejam libertas dessa escravidão. E isso acontecia lá no Oriente Médio Antigo. Por isso, quando Deus está trazendo, levando o seu povo para lá, Ele está dizendo, vocês são meu povo diferente. Vocês não vão praticar as besteiras que aquele povo... Por isso que eu estou destruindo aquelas nações. E Deus usou Israel, de fato, para destruir aquelas nações. E a terceira orientação é acerca do fluxo de uma mulher. 2 momentos. Um momento é quando ela tem o seu fluxo normal, a sua relação, a sua menstruação semanal, mensal, durante uma semana. Então, ela também estaria impura. Durante aquele período da menstruação, ela não podia ir ao templo, ela não podia oferecer sacrifícios, ela não podia oferecer louvor. Cerimonialmente, ela estava impura. E tinha também, num segundo momento aqui, aquele fluxo crônico, alguma enfermidade. Lembra daquela mulher, quando Jesus tinha uma multidão aglomerada em volta dela? A Bíblia diz que tinha uma mulher que estava com esse tipo de enfermidade por 12 anos. Você já pensou nisso? Diante da lei, por 12 anos, tudo que aquela mulher tocasse era impuro. Por isso que todo mundo rejeitava. Porque se fosse tocado por ela, não podia cultuar a Deus, não podia oferecer sacrifícios. E aquela mulher falou, se eu apenas tocar em Jesus, eu ficarei curada do meu mal. E vocês conhecem a história, e aí então Jesus a curou. Então, para mim,
todo esse texto se resume em 3 orientações. Agora, a minha pergunta é o que nós, Igreja Evangélica dos Irmãos, o que nós crentes em Jesus podemos aprender com tudo isso que nós lemos? Um texto às vezes até pesado para nós. Primeiro, quero que você saiba disso, guarda isso no seu coração. A impureza impede adoração e comunhão com Deus. A impureza impede comunhão e adoração. O que Deus está querendo chamar a nossa atenção é que você pode até esconder se há impureza na sua vida. Você pode até esconder se há pecados ocultos na sua vida. Mas Deus sabe. E Ele leva a sério isso, porque Ele é um Deus santo. É isso que Ele está ensinando para o seu povo. Seu povo precisava aprender isso. Por isso Deus está dando essas informações, essas orientações, para que o povo entendesse que aquele Deus a quem eles adoravam é um Deus sério. Não é um Deus que pode empurrar com a barriga e servi-lo de qualquer maneira, como os deuses do Oriente Médio Antigo. Deus leva a sério a sua adoração. Ele tem prazer na sua adoração, mas Ele quer que você esteja puro cerimonialmente. Ele quer que você esteja com a vida limpa. Deixe-me ler esses 2 versículos de novo com você. Versículo 2 diz assim: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo. Quer continue, quer fique retido. Ele não podia ir ao templo, contaminar o templo de Deus. Entenderam isso? Não estou dizendo que nós temos aqui fluxo nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que pode haver na nossa vida coisas escondidas, que ninguém sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ok? Segundo lugar, o que nós podemos aprender com esse texto? Dos versículos 14 a 12. A impureza contamina, tornando impuro tudo que toca. Você observou várias vezes, será impuro até a tarde. Se sentar e alguém sentar, impuro até a tarde. Se tocar, será impuro até a tarde. Tudo, cama, utensílios, até o cavalinho, a mula que o cara amontasse na cela e a esposa vinha depois, ela estava considerada impura cerimonialmente. Porque a impureza contamina. É o princípio que eu chamei de princípio do que nós brincamos, da laranja podre. Uma laranja podre faz o quê? Ela apodrece os outros. E é isso que Deus queria enfatizar. Se uma igreja ela não lida com pecados, se ela não trata e não disciplina pecados no seu meio, o que acontece é o seguinte: mas o Chiquinho está fazendo, eu posso fazer também lá, ninguém falou nada com ele, não vai falar nada comigo também. E aí então o pecado se torna uma coisa normal. Todo mundo faz também. É por isso que Deus está dizendo. Porque alguém pode olhar para você e ter você como exemplo. Mas se ele começa a ver falhas no seu caráter, na sua vida santa, ele vai dizer: não, então não tem problema não, eu posso continuar do jeito que eu estou. É por isso que nós ouvimos tantos testemunhos de pessoas que dizem se tornar crentes. Mas a vida continua a mesma. Terceiro lugar, o que nós podemos aprender desse texto? A impureza tem cura. Graças a Deus por isso. A impureza tem cura, mas ela requer uma cerimônia. E é isso que eu acho legal. O texto diz o seguinte: quando alguém ficava curado, olha comigo lá no versículo 13. Quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias. Seria uma quarentena de 7 dias. Ele vai identificar se realmente parou o corrimento, se realmente ele está curado. Vocês lembram que cada vez que Jesus curava alguém, o que ele falava? Vai se apresentar ao sacerdote. Era um ritual. Por quê? Porque publicamente, diante da sociedade da época, aquela pessoa não podia ir ao templo. E todo mundo sabia. A Marci, ela vem com o Chiquinho, mas ela fica do lado de fora do templo, ela não entra. Isso lá no Velho Testamento.
E ela desejava entrar no templo para cultuar a Deus, para louvar a Deus. Isso não significa que na casa dela, ela não tinha sua intimidade com Deus, mas ela estava impedida de ter comunhão com o povo de Deus. Mas no dia em que ela fosse curada, ela tinha que ir lá, falar para o sacerdote, e aí então tinha todo um ritual. Versículo 13, quando um homem, e isso é a mesma coisa para a mulher depois, quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Aí, ritual, lavará as suas roupas. Segundo, banhará em água corrente. Terceiro, tinha que haver uma declaração pública de que aquele camarada ou aquela camarada estava cerimonialmente, a partir daquele momento, pura. Então ela podia entrar no templo para adorar a Deus. Ok? Então, meu querido, tem cura. A graça de Deus é maravilhosa. Muitas vezes o problema está em nós, que não queremos nos humilhar e reconhecer diante do nosso Deus amoroso, que Ele é gracioso e Ele é bondoso demais, dá conta conosco. Quarto lugar, olha aí, uma pessoa purificada da sua impureza, agora ela estava livre. Vocês já imaginaram aquela mulher? Eu tento imaginar isso. 12 anos impedida de ir ao templo. E quando ela tocou em Jesus, lembra por que ela ficou com medo? O texto nos diz que, como uma pessoa impura, quando toca em alguém, essa pessoa se torna impura. Mas o nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Leprosos tocaram nele, mas não o tornaram impuro. Foi a pureza dele que purificou o impuro. É isso que é graça. Nós somos impuros, de uma forma ou de outra. Mas o nosso Salvador Jesus é puro. E é a pureza dele que nos cura. É a pureza dele que nos lava. Então, uma pessoa purificada, ela está livre para apresentar-se a Deus. E a cara ia lá no templo. Olha comigo no versículo 14. No 8º dia, depois da quarentena, lá dos 7 dias, né? Pegará 2 rolinhas, 2 pombinhos, e irá perante o Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. Lembra que o sacerdote era o mediador do povo. Ele que podia fazer sacrifícios em benefício do povo. Então o camarada chegou lá com 2 pombinhas ou 2 rolinhas, 2 rolinhas, e confessou para o cara, falou, olha, eu estava impuro por causa disso, daquilo, mas agora eu estou livre do meu mal. Eu quero ter comunhão com Deus e com o povo de Deus. 2 animais. Um era morto como um sacrifício pelos pecados. E o segundo, ele era totalmente queimado, um holocausto, simbolizando a dedicação, aquilo que nós cantamos hoje à noite. Rendido estou, eis-me aqui. A vida era totalmente dedicada, ele estava louvando a Deus, porque agora ele podia ter acesso novamente ao templo, ele poderia adorar a Deus, ele poderia ter comunhão com os outros, abraçar, porque ele não iria transmitir a sua impureza para ninguém. Ok. Impureza, pecado, não combina com Deus. Que nós entendamos essa verdade. Pecado não combina com Deus. Ele falou no versículo 32, olha, essa é a regulamentação. Ele não está perguntando o povo dele se o povo dele concorda ou não. Ele tem autoridade para determinar aquilo que é a vontade dele. Então ele está dizendo, olha, esta é a determinação. O que cabe, o que compete a vocês é obediência. Então ele está chamando o seu povo para se separar das impurezas, de tudo aquilo que impede uma comunhão gostosa na presença dele. Deus terminou esse ensino dizendo o seguinte, olha, mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros. Esse é o desejo do coração de Deus, porque Ele é santo, Ele quer ter comunhão com um povo santo. Impureza continua não combinando com Deus. Isso não é só no Velho Testamento. Impureza, pecado, continua no Novo Testamento não combinando com Deus. Deixa eu me mostrar uma coisa bem interessante. A gente já está quase terminando. Abre sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 10. Olha
o que Paulo está advertindo a igreja, que não estava levando a sério a vida santa, estava participando da ceia com impurezas. 1 Coríntios, capítulo 11. O contexto é ceia. Lembra que, quando Deus falou para Israel, vocês são um povo separado, vocês não podem viver como as outras nações. Os crentes de Corinto, eles tinham lá no centro da cidade, na Praça Tubal Vilela, um templo de adoração a uma deusa, e lá também em Corinto, eles tinham esse culto da fertilidade, onde o sêmen era adorado. E os coríntios que se converteram, eles acharam que isso não tinha nenhum problema, eles podiam ir para aquele culto, a ter a sua devoção sexual e depois ir para a ceia de comunhão. Paulo diz assim a partir do versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então ele chama a atenção da igreja. Examine-se cada um a si mesmo. Não é para você ficar examinando a vida do outro. É a sua vida, a responsabilidade é individual. Examine-se cada um a si mesmo. Então, depois dessa avaliação, desse autoexame, participe da ceia, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, sem discernir o corpo do Senhor, que é santo, sagrado, come e bebe para a sua própria condenação. Aí ele vai dizer assim, olha, por isso, porque tinha muitos crentes participando da ceia indignamente, com pecado, com impureza na vida. Por isso, o que o texto diz? Existe entre vocês muitos fracos, doentes e outros que já dormiram. Não é que o culto Paulo estava pregando demais, os neguinhos dormiram no banco, não é isso não. A expressão dormiram é que já morreram. E pelo contexto que nós estamos entendendo aqui, é que essas pessoas da igreja de Corinto estavam recebendo uma disciplina de Deus, por causa do pecado, por achar que pode cultuar a Deus de qualquer maneira. Então preste bem atenção, meu querido, Deus ainda leva a sério essa questão. É isso que ele está falando para a igreja. Tem muita gente aí no meio de vocês que está fraco espiritualmente, está doente, e alguns que já foram para o bom pastor. Examine-se. Impureza não combina com Deus, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Os pagãos não importam. A vida deles, de qualquer maneira, eles vêm para cultuar o Deus deles não importa. Mas o Deus santo das Escrituras, importa sim, ele leva a sério essa questão. Deixe-me aplicar esse estudo para nós. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba disso. Deus está interessado na sua vida, porque Ele te ama. Ele quer o melhor para você. E o que Deus está fazendo? Ele está chamando você para se separar das impurezas. Ouça. Várias vezes no livro de Apocalipse, Deus falando para a igreja, a gente tem a seguinte exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a sua igreja. Ele está te chamando hoje à noite, porque Ele tem interesse na sua vida. Segundo lugar, Deus está interessado em todas as áreas da sua vida. Ele não está interessado apenas no seu culto dominical. Todas as áreas da sua vida, esse Deus tem interesse. Durante a semana, Deus está interessado naquilo que você fala, como você fala, quando você fala. Deus está interessado na sua vida sexual, na sua intimidade com sua esposa, com seu marido. Se você está tendo relação com alguém que não é sua esposa e não é seu marido, não é a vontade dele. Isso traz tristeza ao coração de Deus, porque pecado traz tristeza ao coração de Deus. Não estou inventando isso, a Bíblia fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus que habita em vocês. Quem é o Espírito Santo? Deus. Então Deus tem interesse na sua vida, mas não só na sua vida domingo, como eu brinco com vocês, cheirosinho, Ele tem interesse em todas as áreas da sua vida.
Deus está interessado na sua vida particular, mas também na sua vida pública, profissional e social. Deus não faz dicotomia. O pagão faz. O pagão, teve uma vez que eu nunca esqueço disso. Um homem foi vender na casa do seu Alcides. E durante a tarde, era um domingo, ele apresentou roupas, a dona Shirley comprou, a Jaqueline comprou, o Alcides comprou, eu não comprei porque não tinha dinheiro, aí todo mundo comprou, tal. Na hora de pagar, o Alcides meteu a mão no bolso, arrancou um molho de dinheiro. O senhor lembra disso, Alcides? Lembra não, que ele está velho já, mas eu lembro. Quando foi pagar o homem, ele falou assim, não, hoje é o dia do Senhor, eu não faço comércio no dia do Senhor. Que hipocrisia danada. É essa dicotomia do pagão. Deus não faz dicotomia, porque Deus nos vê numa integralidade. Para Ele, nossa vida é integral. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Preste bem atenção nisso. Deus está interessado na sua vida, em todas as áreas da sua vida, na sua vida particular, profissional, em todos os aspectos da sua vida. Hoje à noite, eu creio que é uma boa oportunidade para você refletir sobre o fluxo que está saindo da sua vida. Estou usando a palavra fluxo como uma figura, como uma alegoria. O que está jorrando do seu viver? O Senhor Jesus, Ele falou lá em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que está saindo da sua vida como crente em Jesus? Ou tem um ponto de interrogação? João 10,10 ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É isso que está saindo da sua vida? O que está jorrando da sua vida? Durante a semana, o que jorra? Qual é o fluxo que sai da sua vida? Há impurezas. Preocupação é uma impureza, porque é falta de fé. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não vos preocupeis com o futuro. Deus não está falando que você não deve planejar, Deus não está falando que você não deve fazer pensamentos sobre o futuro, mas o que Ele está dizendo é preocupação, é a ansiedade que mata as pessoas. Há falta de fé, há mentiras na sua vida, há impureza na sua vida, há imoralidade na sua vida. Qual é o remédio bíblico? Não existe outro. O remédio bíblico para a impureza é arrependimento. É uma mudança na cabeça dizendo assim, olha, isso que eu estou fazendo perante Deus está errado. E eu preciso mudar. Deus, conceda-me tua graça. Conceda-me o poder do teu Espírito para eu endireitar o meu caminho. Isso é arrependimento. Muitas pessoas falam assim que, se arrependimento matasse. Arrependimento, pelo contrário, cria vida. Quando nós nos arrependemos do pecado e voltamos para Deus em confissão. A Bíblia diz, olha, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. São as expressões que nós lemos. Você viu várias vezes Deus falando para os israelitas, toma banho, lava as roupas, toma banho, lava as roupas, lava a vasilha. A ideia de lavar é figura, aprendemos isso, né, Alcides? É figura de uma realidade. Então, por isso que eu estou convidando você hoje à noite para tomar banho. Não estou dizendo que você está fedido, mas eu estou dizendo santificação. Deus quer isso de nós, purificação. Mas agora olha aqui, a Bíblia diz assim, quem esconde os seus pecados ou as suas transgressões, não prospera. Não prospera. Você pode até tentar esconder, mas não há prosperidade, não há vida, não vai jorrar rios de água viva, pelo contrário, vai jorrar culpa, peso na consciência, e você está atraindo a disciplina de Deus na sua vida. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quando eu era aluno do Seminário Palavra da Vida, eu frequentei uma igreja em São Paulo, trabalhava durante o final de semana lá, e conheci uma história que todos os membros da igreja
quando contavam, arrepiavam. Era o filho de um pastor, de um presbítero da igreja, que vivia em pecado. E ninguém da igreja tinha coragem de confrontá-lo com o seu pecado. Era filho do presbítero. Cantava no coro da igreja. Domingo à noite estava lá, no coro, cantando, com a toga vermelha, cantando louvores a Deus. A igreja foi fazer um passeio na praia, como o Gilbertinho sempre faz conosco. Levou ônibus, a igreja foi para a praia. Diz que o cara era um exímio nadador. Ele morreu com um tantinho de água assim, afogado. Sou eu que estou contando isso não, eles é que contaram isso para mim, eu nem conheci o cara. Todos na igreja reconheceram que aquele jovem foi ceifado como disciplina de Deus. Isso causou um temor na igreja, porque com Deus não se brinca, Ele é santo, Ele é gracioso. O meu professor costumava dizer para nós em sala de aula o seguinte: a graça de Deus é gratuita, mas ela é cara, porque ela custa uma vida. Os seus pecados podem ser perdoados, mas tem um preço. Eu sei que foi pago um alto preço. A vida do Filho de Deus foi crucificada. O sangue dele foi derramado na cruz pelos meus, pelos seus pecados, para que a gente possa confessar esses pecados e viver longe deles. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que nós fomos resgatados da maldição da lei. Como eu falei para vocês, esse texto impedia os judeus de irem ao culto. Nós não estamos impedidos de vir ao culto no Novo Testamento. Pelo contrário, eu sempre motivo as pessoas. Tem muita gente que não vem na ceia porque, eu não sou digno. Mas nenhum de nós é. Nós só somos dignos por causa de Cristo. A questão é, você está escondendo alguma coisa? Aí sim, é hipocrisia, e aí o pau quebra. Aí Deus pega pesado. O texto que nós estudamos em Levíticos 15 não fala sobre salvação, não é sobre justificação. Deus não está falando que alguém vai perder salvação, mas Ele está falando sobre santificação, sobre comunhão com Ele. E nesse aspecto tem muito crente que já há muito tempo não tem comunhão com Deus, por causa das suas impurezas. 1 João diz assim, olha, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, consequência, temos comunhão uns com os outros. Crente que se afasta de crentes, porque tem problema, cuidado. A Bíblia diz, se nós somos humildes, a ponto de reconhecermos os nossos pecados, as nossas impurezas, mas confessamos, e andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Efésios 5:26 fala para nós assim, olha, Cristo amou a igreja, não amou uma ala da igreja, não amou algumas pessoas da igreja, Cristo amou a igreja, o Paulo, a Mônica, o Alcides, o José, amou a igreja. E o que ele fez? Ele se entregou a si mesmo. Com qual propósito? Santificá-la. Porque Ele é um Deus santo. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Como é que Deus lava a sua vida mediante o lavar? Pelo ensino. Você aprende, e então, uma vez que você olha para a palavra e aprende aquilo que é a vontade de Deus, você diz, eu preciso tomar banho. E você se coloca numa posição de obediência àquilo que você aprendeu. Crer e observar, tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Mateus 5,5 diz para nós, bem-aventurados os puros de coração, por quê? Nós cantamos isso hoje à noite. Santo, 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 quero te ver.
É possível. Claro que nós não vamos ter uma visão de Deus. Nós podemos vê-lo pela fé, conduzindo a nossa vida, tendo comunhão com Ele, reconhecendo que Ele tem nos perdoado de todos os pecados. E eu termino perguntando para você, o que você vai fazer hoje à noite com essa palavra que nós lemos e que foi explicada? O que você vai fazer das orientações que foram dadas para você hoje à noite? A Bíblia diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não meramente ouvintes. Abaixe sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, somos gratos. Somos gratos porque a Tua palavra é a verdade. Ela tem orientações tão seguras para nós. A gente não precisa ter medo de tentar esconder nada do Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso. É um Deus que está sempre pronto a perdoar aqueles que se voltam em arrependimento e fé, aqueles que colocam diante do Senhor a sua vida e têm a humildade de dizer, Pai, eu preciso do Senhor para endireitar os meus caminhos. Ajuda-nos hoje à noite. Não deixe a gente viver como as nações pagãs que não conhecem a Tua palavra, nem conhecem o Senhor Jesus Cristo. Endireita os nossos caminhos, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos leve realmente a uma atitude de quebrantamento diante do Senhor, para que a nossa vida, que não vai ser perfeita aqui, mas seja uma vida que tem pelo menos a direção da santificação. É isso que nós te pedimos. Ajuda-nos, derrama a sua graça sobre nós de uma maneira abundante, para que nós sejamos um povo puro, santo, para adorar um Deus que é puro e santo como é o Senhor. Obrigado por Jesus, por tudo que Ele fez. Como a Tua palavra nos ensina, Ele se entregou naquela cruz pela igreja, por mim, pelos meus. E para nos apresentar um dia diante dEle como uma noiva pura, sem mancha, sem mácula, porém santa e perfeita. Nós te adoramos, Deus, nesta noite por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém?